Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, por favor, dê um like, esteja conosco, assista aos nossos vídeos. E de novo o meu convite, venha conhecer o curso de História aqui da Universidade Tuiuti do Paraná. Venha conosco, telefone para mim ou para a coordenadora do curso, a professora Viviane, eu, professor Oswaldo. Venha para cá, venha conhecer o nosso curso, assistir uma aula, ver se você não gosta da ideia de participar de um curso de História, de vir e se formar em História. Tenho certeza que você que gosta de informação, que gosta de conhecimento, é o seu caminho. E estou de novo aqui com o professor Rafael, estamos aqui batendo um papo de novo, batemos um papo legal sobre literatura. Por favor, procure aí na nossa lista, literatura, um programa bem legal sobre literatura. E vamos conversar agora sobre algo que tem a ver muito com aqueles que estão se preparando para o vestibular e a prova do Enem, né? E que é justamente a redação, o grande susto, né? Por exemplo, na prova do Enem recentemente, o pessoal tem falado muito em matemática, porque matemática arrebenta com todo mundo, mas se você olhar os dados do último Enem, a redação foi o grande terror. A redação é que derrubou muita gente na prova do Enem, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre redação, como fazer a redação, né? Nossa, você me convidou aqui para perguntas, assim, extremamente simples, né, meu? Caiu aqui, meu amigo, caiu aqui é para sofrer. Bem, redação. Eu costumo dizer que antes da gente conversar sobre redação, né, a gente precisa entender o que é um processo de escrita. Você escreve, eu escrevo. Não é simplesmente jogar as ideias e entregá-las, né? Bem, a redação ela tem sido um problema aí no Enem, né? Desde 2014 ela tem aumentado o número de notas 0, né? E o ano passado ela recuou um pouquinho. E tem sido um grande terror, né? Sim, porque eu costumo dizer, eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula. Vamos fazer um teste sobre redação, né? Descreva para mim sobre a galáxia mais distante do nosso sistema. Pode escrever já. Começa. Não sabe. E daí, alguns devem dizer, o professor bebeu. No mínimo. E aí, esse aluno fala, não sei. Então, esse é o ponto. Primeira coisa, se você quer escrever sobre algo, você precisa saber sobre Eu já escreveria sobre Star Wars. Uma galáxia muito distante. Você teria argumentos, pelo menos, para justificar a escrita. Né? Então, assim, os temas de redação, eu sempre menciono em sala de aula, são temas polêmicos. A redação, ela serve para ver se a pessoa consegue debater temas polêmicos. Então, sempre cairá situações que dividem a sociedade. Exemplos: racismo, homofobia, feminicídio, previdência, geração Y, doenças, etc. Tudo isso são questões que dividem a sociedade. Logo, eu preciso saber se esse estudante ele possui a capacidade de argumentar com coerência e coesão, dois temas importantíssimos para a escrita, sobre aquilo que ele se propôs a fazer. Especificamente, na redação do Enem, nós temos o que nós chamamos de proposta intervencionista, ou seja, você precisa dar uma solução para aquela problemática. Mas não é a solução, como eu brinco com o pessoal assim, Oswaldo. A educação do Brasil é ruim? Sim, é ruim. Qual é a solução? Vamos dar mais investimento. Isso é óbvio, mas de que forma isto será feito ou poderia ser feito? Então, o que eu percebo muitas vezes é que o aluno ele tem essa problemática de entender o problema e imaginar-se como solucionador para aquele problema. E aí eu acredito que é importante, muito importante, ele ler com atenção os textos de apoio, né? Com certeza. Os infográficos, tudo que é fornecido para ele como textos de apoio, né? Sim, porque
digamos que ele não saiba muitas informações sobre aquele tema. Aquilo é o norte. Ele pode se agarrar. É proibido fazer cópia daquele trecho, mas ele consegue de uma forma interessante, se for um aluno que pratica a escrita, parafrasear o que está ali. Ele consegue transformar aquela informação no raciocínio lógico e transformar só o final E ali. muitas vezes, a partir daquilo ali que está ali, criar uma informação nova, né? Possivelmente, Pode, né? que é o raciocínio lógico, eu tenho essa informação. Vamos dar um exemplo da Previdência em si, né? Nós tínhamos lá uma pirâmide etária fornecida pela IBGE de 1990. Ela era uma pirâmide praticamente. 30 anos depois, vamos calcular em 2019 e 2020. Opa, ela encolheu. Estes são dados reais. 90, 19. O que eu posso fazer a partir dessa informação? Projetar mais 30 anos dentro daquele período. Aquela informação não existe, mas eu posso, dentro de um raciocínio lógico, dizer se de 90 a 2020, 30 anos, teve esse acréscimo ou decréscimo, eu posso projetar essa mesma coisa. Exato. Não é errado. Posso usar como uma linha de argumentação. Exatamente, né? exatamente. E principalmente, entender os pontos em que a redação é dividida. Quando eu faço uma introdução de alguma coisa, eu preciso deixar claro para o leitor, nós precisamos fazer isso quando escrevemos, sobre o que vamos falar. Senão há lacunas. Logo na sequência, eu preciso usar informações. Eu costumo dizer aos meus alunos, possuem mais informações das que eu vou falar. Mas use quatro informações. Use fatos históricos. Eu acredito nisso porque lá na Revolução Francesa aconteceu isso. É um dado histórico. Eu vou fazer um raciocínio de argumento, um raciocínio lógico, né? Um argumento de raciocínio lógico. Se em 90 era assim, 2020 era assim, a projeção para 2050 pode ser essa. Isso é um raciocínio lógico. O terceiro exemplo de argumento que o aluno pode utilizar é o que nós chamamos de exemplificação. Se nós fôssemos falar de meio ambiente numa redação, temos aí 2 catástrofes recentes, Mariana e Brumadinho, ou seja, fatos, né? E por último, nós temos lá o histórico, né? A exemplificação, raciocínio lógico e o outro exemplo que me fugiu agora. Mas nós também temos... Em que categoria eu coloco o argumento de autoridade? Muito bem, obrigado. É esse? Salvou agora. Tá aí. O argumento de autoridade. Me salvou. O argumento de autoridade, Oswaldo, é assim... o Enem gosta muito de filósofos, né? Normalmente, os alunos que conseguem utilizar filósofos ali na sua argumentação, ele dá ali uma enriquecida na sua redação. Mas não é só pessoas. Eu posso utilizar instituições, eu posso utilizar ONGs, lógico, desde que ela tenha uma relevância. Então, seriam os 4 argumentos que o aluno utiliza. O de autoridade, que você me ajudou, histórico, o de exemplificação e o de raciocínio lógico. Se você conseguir estruturar o desenvolvimento do teu texto em cima desses 4 tipos de argumentos, o seu texto, a sua opinião, ou seja, a sua solução, a sua defesa de tese estará bem feita. E por último, a solução. Não é uma solução óbvia, né? Não é uma solução de senso comum. É imaginar-se, também brinco com os alunos, é imaginar-se que você pode pensar que você foi contratado para resolver aquele problema ou, se eu não consigo resolver, diminuir este problema. Então, eu preciso dar a solução, exemplificar, explicar de que forma eu vou aplicar aquela solução. E, por último, solução, faz isso, isso, isso. Aonde eu chegarei? Então, eu tenho um texto bem desenvolvido. Sim, e me diga uma coisa, tá? Dentro dessa forma, né? Porque, claro, a solução, como você está dizendo ali, a proposta de intervenção que se utiliza, né? A proposta de intervenção, ela, de uma certa forma, é para tentar ver
se há coerência em toda a discussão que você fez acima, né? Sim. Quer dizer, você não pode fazer uma proposta de intervenção que, de uma certa forma, você não tenha desenvolvido ou que a tua argumentação não levasse aquilo. Sim. Né? Acredito. Então, dentro desse aspecto, quer dizer, existe uma fórmula que ele possa seguir, quer dizer, faz esse passo, esse outro passo, esse aqui, aquele ali? Infelizmente, assim, eu vou te dar o modelo que eu aplico. Claro, lógico. Mas não há um consenso entre professores, né, sobre um modelo específico. O modelo básico todos conhecem, é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Esse é o modelo básico e há alterações dentro desse modelo. Eu gosto muito de exemplificar para os meus alunos, né, aulas de cursinho, etc., que a gente trabalha bastante lá. Assim, ao você especificar na sua introdução, você tem que deixar claro para o teu leitor o teu posicionamento e o tema que você vai seguir na tua redação. Por exemplo, se eu falo sobre meio ambiente, ele é um tema que nós chamamos de tema generalizado ou genérico, ele é muito amplo. Tudo bem, mas o que eu vou falar de meio ambiente? Eu vou falar de derretimento das geleiras, poluição nos mares, etc. Ou seja, dentro daquele tema há subtemas. E eu preciso afunilar essa ideia e seguir um caminho único, porque senão o meu texto ele abre demais. E ao abrir demais, é difícil de fechá-lo. Sim, sim. Acaba que o teu texto, você fica sem ter como unir as pontas no final, né? Você abre em tantos caminhos que depois, para fechar o teu texto no final, fica extremamente complicado. Complicadíssimo. Então, com a introdução, fazendo ela, deixando claro para o teu leitor que o teu pensamento é aquele e você vai seguir esta linha, você consegue construir em 2 outros parágrafos o seu desenvolvimento. E ali você utiliza no segundo parágrafo, né, que é o primeiro de argumentação, uma das 4 ideias que nós conversamos agora há pouco. Usei a de autoridade, por exemplo. No terceiro parágrafo, que é o segundo de argumentação, eu escolho um outro, ou de raciocínio lógico, ou de exemplificação, né? E aí eu estruturei a minha ideia, porque na verdade eu estou querendo dizer o quê quando eu monto dessa forma? Olha, o meu pensamento sobre determinado assunto é este, mas eu penso dessa forma por isto, por isto, por isto e por isto. Assim, eu chego na minha conclusão. E daí, na conclusão, eu desenvolvo. Eu acho que esse problema pode ser resolvido dessa forma, ou ele pode diminuir utilizando essa forma, e aí eu faço os 3 passos ali. Beleza. É interessante, eu estou olhando para o lado, gente, porque ele está querendo me fazer um sinal. Tem alguém aqui querendo me fazer um sinal. Muito obrigado. Era o tempo, pessoal. Não, mas você não percebeu, faz de conta que você não percebeu. Mas justamente, esse montar o raciocínio é que na maioria das vezes se perde, né? Porque você seguir uma linha é o que nós na universidade às vezes também chamamos, né? Eu também, sabe, dou aula em cursinho junto com você e tal, mas que a gente chama de sistematizar, escolher bem a tua problemática, né? Olha, é isto aqui que eu vou discutir. Não é tudo, é isto aqui que eu vou discutir. E a partir daí seguir adiante e encaminhar para a tua proposta. Ter uma linha de pensamento, né? Sim. E uma sugestão que fica aqui também é, quando você vai escrever essa redação, coloca do lado alguns itenzinhos do raciocínio que você desenvolveu. Sim. E depois que você terminou a redação, veja se você seguiu a linha daqueles itenzinhos. Às vezes isso pode te ajudar. Eu vou fechar, inclusive, em cima disso, que é uma outra forma que eu tento mostrar aos meus alunos. Eu vou dar um puxão de orelha neles agora aqui. Funciona assim, alunos, em geral, eles adoram usar o rascunho para escrever o texto e depois eles só passam com uma letra bonita do outro lado. O rascunho não serve para isso. O rascunho serve para você organizar as suas ideias. Sim. Então, vamos lá. Pega o tema específico. Usa o rascunho assim, pelo menos uma vez. O tema é esse. O que eu sei sobre esse tema? Escreva frases. Frases. Não organize texto. O pensamento, frases, né? Exato, organize o pensamento. Tá, tudo que eu sei sobre isso aqui. E aí você pega aquelas frases e começa a montar embaixo no rascunho mesmo, a lápis. Opa, montei a introdução.
Boa. Aí essa introdução você passa limpo. Apaga. Com esses mesmos pensamentos, monte o seu argumento 1, monte o início do seu desenvolvimento, passa limpo e assim você vai. Texto é construção. Sim, exatamente. Não é um dom que você... tal tema, eu sei tudo sobre ele e eu vou escrever. É bem difícil fazer temas Não assim. caia no papo do seu amigo do lado. Não caia no papo. Porque ele vai dizer assim, não, eu peguei, escrevi e sai bem. Ah, ele está mentindo para você. Encara essa. Ele está mentindo para você. Texto, você escreve, reescreve, escreve, reescreve. Claro que você não vai ter tempo para fazer isso numa prova, né? Mas você tem que escrever. Tem que ler uma vez o que você escreveu. Leu. Achou os erros, dá uma riscadinha, muda, vai e depois passa limpo. Você tem que fazer, não dá para escrever de uma primeira, não esqueça. O fulano consegue escrever de primeira. Ele está mentindo, vai por mim, ele está mentindo. Nem os melhores escritores fazem isso. Ele quer a tua vaga. Ele quer a tua vaga. Ele quer a tua vaga. Exatamente. Fechamos a fatura? Fechamos, meu caro. Falou, cara. Muito obrigado. Obrigado pela presença, hein? Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado as informações aqui para você fazer uma redação bem legal. E não esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau. Tchau.